Amados, eu queria trabalhar com vocês o tema que é tema de todo esse mês, a resposta de Deus. Como é que Deus fala, como é que Deus responde, como é que Deus se manifesta? Bom, de muitas formas. Eu queria cooperar hoje em alguns aspectos, convidando você a ficar de pé, por gentileza. Abra o seu coração, porque a palavra do Senhor já está sendo pregada. Senhor, nós queremos te honrar, te agradecer, te bendizer, pedir perdão pelos nossos pecados e te louvar, Senhor, por nos permitir chegar aqui e agora recebermos a tua palavra. Espírito Santo, ilumina-nos para que a tua vontade prevaleça em nossas vidas. Seja exaltado sempre em nome de Jesus. Todos digam. Queria dar parabéns à liderança, ao pastor da igreja, às lideranças dos jovens, a todos vocês aqui. Lindo demais ver vocês louvando ao Senhor, enfim, fazendo a obra. Precisamos mesmo, né, queridos? Precisamos mesmo, né? Vamos lá, Êxodo capítulo 3, queridos, edição nova, Almeida atualizada. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levando o rebanho para o lado do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava, mas não se consumia. Então, disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire o meu povo, os filhos de Israel. Para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Versículo 11, e eu gostaria que você lesse comigo, por favor. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Obrigado, queridos, podemos sentar. Obrigado. Irmãos, o contexto dessa passagem, ele começa quando Deus chama Abraão. Gênesis capítulo 12 diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. As lições se sucedem, e um aprendizado enorme de como Deus trabalha conosco, de como Deus responde às nossas orações. Via de regra, Deus não chama alguém e dá uma bússola ou dá um GPS. Eu agora praticamente não consigo dirigir mais sem GPS, né? A gente se acostuma, então assim, que ele diz essa rua, aquela rua e tal. Normalmente Deus não faz assim, queridos. A maioria absoluta, para não dizer a totalidade, e eu não quero generalizar, mas quase a totalidade dos homens de Deus e mulheres de Deus que eu conheço, que Deus chama e diz assim: vai, e você vai aprender no caminho durante a jornada, durante a estrada. E assim foi com Abraão. Abraão então recebeu algumas promessas, que eram promessas messiânicas, que se cumpririam em Jesus Cristo. Uma delas: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E só se cumpriu em Cristo, quando o evangelho passou a ser pregado a toda a criatura, a todos os povos, a todas as línguas, a todas as nações. Uma outra promessa é: ser tu uma bênção. Você pode repetir para me ajudar? Vai. Irmãos, ser uma bênção é muito mais do que ser abençoado e muito mais do que ser um abençoador. É ser uma bênção.
Se eu for uma bênção, aonde eu chegar vai ter bênção. Por quê? Me ajuda. Por um motivo óbvio, qual é? Eu sou uma bênção. Então, se não tem bênção na sua casa, puxa, não tem bênção na minha casa, é porque você não está cumprindo o seu papel. Porque o nosso papel é mais do que sermos abençoadores e sermos abençoados. É sermos uma bênção. Que esses jovens sejam bênçãos, né? Que essa igreja seja bênçãos. Bom, queridos, ali vai, de Abraão vem o filho da promessa. Finalmente, com 100 anos de idade, 25 anos depois da promessa, nasceu Isaac. Sara, sua esposa, já tinha 90 anos. De Isaac vem Jacó e Esaú. E de Jacó vem os 12 patriarcas e vem também José. Tá? Tem todo um contexto da história de José, que não cabe aqui contar, senão vai virar vigília. Mas José é preso, José vai, afinal, cair nas graças de Faraó, por uma questão de um sonho que ele vai interpretar, mas também pela sabedoria dele em tirar aquele sonho e fazê-lo se transformar em prática. José vira governador geral do Egito, tem fome no povo de Deus, e os irmãos de José descem para o Egito, porque só no Egito tinha alimento. Os famosos 7 anos de fartura e 7 anos de profunda escassez. As 7 vacas gordas e as 7 vacas magras que comiam, devoravam as 7 vacas gordas. Os irmãos descem e dali, amados, começa todo um processo. Quando Jacó e sua família descem para o Egito, eles eram cerca de 60 e poucas pessoas. Só que lá eles vão ser escravizados, porque José vai morrer, aquele faraó vai morrer, outros vão suceder, que não conheciam José. O povo de Deus está crescendo, o Egito fica preocupado, eles são escravizados. E esse período de escravidão durou nada menos do que 430 anos. E eu vou provar isso para você daqui a pouquinho, biblicamente, durante 430 anos, o que o povo de Deus fazia? Orava, clamava, pedia uma resposta de Deus. O momento específico que nós estamos trabalhando aqui, Moisés tem 80 anos de idade. A vida de Moisés pode ser dividida em 3 grandes momentos de 40 anos. Do nascimento até os 40 anos de idade, quando ele vive como um príncipe no Egito. Ele era filho da filha de Faraó. Aos 40 anos de idade, tendo total consciência da sua origem hebreia, e Moisés vivia um dilema, porque para os hebreus ele era meio egípcio, e para os egípcios ele era meio hebreu. Ele, vendo um hebreu sendo muito maltratado, ele toma as dores, e lá tem toda uma situação, ele acaba tirando a vida do egípcio e tem que fugir, para que Faraó não vingue esse sangue. Ele vai fugir, vai para o deserto de Midian, lá ele vai casar, vai conhecer toda a família, inclusive o seu sogro Jetro, e ele vai ficar durante mais 40 anos pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro. Ora, 40 anos é bastante tempo. Moisés conhecia tudo daquela região, conhecia tudo de pastoreio, mas é exatamente aos 40 anos passados como pastor de rebanhos, 80 de idade, que algo acontece. E ele fica muito curioso com aquilo. Moisés estava acostumado, aquela é uma região muito árida, muito seca, a ver arbustos pegar fogo. Só que dessa vez, aquele arbusto pegava fogo, mas ele... Converse comigo, me ajude, amados, até porque minha voz já está falhando um pouquinho. A essa altura, ele via aquela sarça que ela pegava fogo, mas... E ele falou, que é isso aqui? Isso eu nunca vi na vida. E é óbvio, chamou a atenção dele. Porque Deus usa muitos meios para chamar a nossa atenção, né? E usou esse para chamar a atenção de Moisés. Ele vai se aproximando, e agora eu já posso fazer a exposição dessa parte do texto. Versículo 1, por favor, queridos. Você pode ler comigo, a gente vai trabalhar juntos. Vamos lá, vai. Moisés. Essa igreja linda, vocês leem bem melhor. Vamos lá, vai, me ajude, vai. Moisés, sacerdote.
Amados, Midian era filho de Abraão com uma das suas esposas chamada Quetura, depois da morte de Sara. Quando disse que ele chegou a Horebe, monte de Deus, esse monte Horebe é o mesmo monte Sinai, aonde o Papai do Céu depois deu para Moisés. O que ele deu para Moisés lá? Vocês lembram ou não? As tábuas das leis, dos 10 mandamentos. Aqui ainda não era o monte de Deus, mas vamos lembrar que Moisés está escrevendo já aos 120 anos de idade. E aí ele se refere já como monte de Deus. Ficou conhecido como monte de Deus por causa disso. Deu para entender, pessoal? Dá um amém bem alto aí, vai. Ótimo. Versículo 2, vamos lá, vai. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, estava em chamas, mas não se consumia. Anjo do Senhor com A maiúsculo, queridos, quando vocês estão lendo aqui, anjo do Senhor com A maiúsculo é uma teofania ou uma cristofania, é uma aparição do próprio Deus de forma física no Antigo Testamento, ou do próprio Cristo, tá, queridos? A gente não sabe bem se era o Pai, Deus Pai ou Deus Filho, mas era Deus ali. Moisés olha, queridos, e ele fica abismado. Meu Deus, que história é essa, dessa sarça aqui? Que ela queima, mas ela... Versículo 3, então, me ajude, vai. Vamos lá, pessoal, ajuda aí, vai. Então, disse consigo mesmo, vai. Eu acho que ele falou consigo mesmo em voz alta. Quem é que fala consigo mesmo aqui? Você fala com você mesmo? Deixa eu ver, vai. Quem é que fala com você mesmo? Deixa eu ver, vai. Eu também, fica tranquilo. Falar consigo mesmo é tranquilo. Diz que o problema não é falar com você mesmo. O problema é quando você fala com você mesmo e responde. E aí, tudo bem? Tudo bem. Aí está com problema. Mas falar sozinho, todo mundo fala, não fala? Quem fala sozinho aqui? Deixa eu ver, vai. E ele está falando com ele mesmo, está falando sozinho. O que ele falou com ele, irmãos? Vai. O que ele falou com ele, gente? Vai. Vou até lá. Porque essa sarça não se queima. Versículo 4. Juntos, queridos, quando o Senhor, que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: eis-me aqui. Uma expressão muito comum, tá, amados? Para dizer assim, estou aqui, estou disponível, né? Que não foi bem depois do que aconteceu, não. Mas estou aqui, Senhor, estou ouvindo e estou disponível para ti. Versículo 5, Deus continuou. Vai, queridos. Não se aproxime, porque o lugar em que você está... Por que aquele lugar é a Terra Santa? Por quê? Eu tive a honra de Israel. Tomara que você possa ir. Nós chegamos a organizar uma caravana, amados, mas aí teve problema em Israel, a gente acabou desistindo. Mas a gente não vai fazer uma caravana para Israel. Dá um glória a Deus aí, vai. Quem é que vai na caravana? Deixa eu ver, vai. Vamos ver, tomara. Tomara, vai ser uma bênção, né? É um dos desejos do coração da pastora e meu também. Uma caravana da INV de Deus, né? E aí, queridos, eu tive a honra de estar lá e lembro que algumas pessoas, quando desceram do avião, baixaram e beijaram o chão. E eu fiquei meio estranho, por que eles estão beijando o chão? Não, porque aqui é Terra Santa. É Terra Santa? E aí? Jerusalém é uma Terra Santa? Só no nome, queridos, porque Santa é a terra onde Deus está. Esse lugar aqui é santo? Ele é santo, por quê? Não é porque o chão é santo, porque nós estamos aqui, Deus está aqui. Se nós sairmos daqui, esse lugar virar uma casa de festa, esse lugar aqui, de que ele tem de santo? Nada. Por que essa informação é tão importante? Cuidado, queridos. Nunca aceite que a sua casa, eu estou falando a sua casa, possa ter algum problema. Eu acho que a minha casa é meio mal assombrada. Eu acho que tem alguma coisa na minha casa que tem que tirar e jogar fora. Querido, quando você entrou na sua casa, você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo entrou com você. Aquela terra é terra santa. Porque o Deus Santo está conosco, né? E aí Moisés não tira a sandália dos pés, sinal de reverência, porque essa terra é terra santa. E disse mais, versículo 6, vamos lá, amados, vai. Disse mais: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Moisés escondeu o rosto, porque eu acho que eu também ia ter medo. Quem acha que ia ter medo, irmãos? Meu pai, tu está ali diante de Deus, eu ia morrer de medo.
E a expressão sou o Deus de Abraão, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, foi usada por Jesus para mostrar sobre a ressurreição. Quando Jesus se refere a esse texto, ele se refere mostrando que eles estão vivos na presença de Deus. Jesus usa isso. Essa é uma expressão muito comum para identificar Deus, né? Versículo 7, preciso da sua voz comigo, me ajude, vai. Então o Senhor continuou, certamente que está no Egito, e ouviu o seu clamor por causa dos seus feitores. Me dê a honra do seu olhar. Aquele povo orava por libertação há quanto tempo, queridos? E nada de resposta. Talvez você ore e você esteja buscando resposta de Deus por muitos anos. Eu já busquei resposta de Deus por muitos anos. E se alguém dissesse para você essa resposta vai ser esse mês, é mentira, porque a gente não tem como afirmar isso. A não ser que Deus desse uma revelação específica. Mas nós podemos afirmar algumas coisas sobre a resposta de Deus. Preciso de mais da sua atenção agora no versículo 7. Repare, então o Senhor continuou. Vamos devagarinho, vai. Certamente vi. Olhe para mim, Deus está vendo a sua aflição. Você tem filhos? Quem tem filho pequeno, gente? Deixa eu ver, vai. Deixa eu ver as mães que têm filhos pequenos. Sabe o que é comum, mãe que tem filho pequeno, quando ela está triste? A criança chegar e falar assim, mamãe, você está triste por quê? E o que a mãe responde? O que vocês respondem, mamães? Seus filhos já perguntaram isso para você? Alguém já perguntou? Deixa eu ver, vai. Algum filho já perguntou para a mãe aqui? O que você responde? Mamãe não está triste não. Está mentindo, é isso? Não, você não vai preocupar uma criança. Por que a mãe fala isso? Exatamente porque ela não quer preocupar. Olhe para mim, amados. Pode ser que ninguém esteja vendo, mas Deus está vendo a sua aflição. Deus sabe o que está acontecendo na sua casa. Olhe para mim. Deus está vendo o que está acontecendo com você. Repare na ênfase, queridos. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Mas ele vai mais, ele é o Deus que vê. Ele diz, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Olhe para mim, Deus está vendo a sua aflição e Deus está ouvindo a sua oração. Nós servimos ao Deus que vê e ouve. Mas pastor, eu oro há tanto tempo. Pois é. Mas hoje Deus mandou dizer para você, pela sua santa palavra, que Ele está vendo a sua aflição e que Ele está ouvindo a sua oração. Mas tem mais, queridos. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Ajuda agora, vai. Conheço. Olhe para mim, Deus está vendo a sua aflição. Me ajuda, Deus está ouvindo a sua oração e mais, Deus conhece o seu sofrimento. Mas pastor, não é a mesma coisa ver e conhecer? Não é não, queridos. Eu convivo com a pastora quase que o tempo todo, quase que 24 horas por dia. E eu estou vendo, mas nem sempre eu conheço. Às vezes está do lado da pessoa e você não conhece o sofrimento dela. Você não consegue entender a dimensão do sofrimento dela. Meu amado e minha querida, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele vê, ouve, conhece. Mas Ele faz mais, queridos. Ele vê, Ele ouve, Ele conhece, e olha o que Ele vai fazer agora, versículo 8, sua voz comigo, por favor, vamos lá, vai. Por isso, desci a fim de livrá-lo quem? O meu povo, das mãos dos egípcios, você pode ler comigo? E para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra, leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu,
do Efeu. Versículo 9, vai. Pois o clamor dos filhos de Israel, e também vejo a opressão com que os egípcios... Pegue de novo o versículo 8, porque ele usa uma figura, aquilo que a gente chama de humanizar a Deus, é um antropomorfismo. É claro que Deus não desceu. Por que Deus não desceu, irmãos? Porque Deus é onipresente, está em todos os lugares. É uma figura para mostrar que agora Deus vai intervir. Versículo 8, por isso, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. Olhe para mim, servimos ao Deus que vê, ouve, conhece e intervém. E quando chega a hora dele intervir, ninguém segura. E quando chega a hora dele intervir, não tem Faraó, não tem Egito. Se a gente continuar lendo o texto, a gente vai ver que daqui a pouco vai falar: vou tirar por mão poderosa vocês do Egito, porque eu sei que Faraó não vai deixar. Querido, quando chega a hora da mão poderosa de Deus, ninguém impede, ninguém segura. Eu não sei há quanto tempo você espera uma resposta de Deus. Eu não sei o quanto isso aflige o seu coração. Talvez ninguém saiba, mas Deus vê, ouve, conhece e intervém. Mas não acabou ainda, queridos. Deus vê a nossa aflição. Deus ouve a nossa oração. Deus conhece o nosso sofrimento. Deus intervém para acabar com o sofrimento. E aqui talvez seja a parte mais delicada, queridos. Versículo 10, por favor. Agora, me ajuda aí, pessoal, vai. Agora, venha e eu enviarei a Faraó. Irmãos, com quem Deus está falando? Quem é esse que ele está falando assim? Venha, olha para mim, pessoal, vai. Venha e eu o enviarei. Quem é esse que ele está chamando para vir e dizendo que ele vai enviar? Está falando com quem? Está falando com Moisés. Há 430 anos aquele povo orava. Certamente Moisés orou muitas vezes por aquela libertação. Era desejo claro de Moisés a ponto dele ter que ser expulso do Egito por querer ver justiça com o seu próprio povo, os hebreus. Só que agora Deus vira para Moisés e diz o seguinte: olha, eu vejo, ajuda aí, pessoal, vai. Eu vejo, eu ouço, eu conheço, eu intervenho e eu envio. Só que quem ia ser enviado era o próprio Moisés. E é aqui que pegou. Por que pegou? Porque Moisés queria a libertação de Israel. Claro que queria. Ele só não imaginava que Deus ia enviar ele. Ele sabia o que era o Egito. Ele sabia a dificuldade que era o Egito, o poder que havia no Egito em Faraó. E ele então começa um monte de desculpas diante de Deus. É uma atrás da outra, é uma objeção atrás da outra. Veja o versículo 11. Eu não vou conseguir trabalhar todas as objeções por causa de tempo, queridos, mas vamos lá, vai. Então Moisés perguntou a Deus, vai. Olhe para mim, se a gente perder o contexto, a gente perde tudo aqui agora. É alguém orando pela libertação de uma família. Compreendeu? Dá um amém aí, vai. Aí ele ouve em algum, tá lá, já está meio desanimado, meio triste, porque há anos, quem sabe décadas, ora, e ele não vê o resultado da oração. Um dia Deus vai até ele e fala assim: olha só, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Daqui a pouquinho Moisés vai fazer outra objeção perguntando qual é o seu nome. Ele vai falar o tetragrama, que são as 4 consoantes, o nome impronunciável de Deus, YHWH, que depois botou as vogais de Adonai para ficar Iauê, né? E aqui ele vira, ele está lá nesse diálogo, assim: olha, eu sou o Deus que... Me ajuda, eu sou o Deus que vejo, ouço, mesmo quando parece que não estou ouvindo,
conheço, e agora chegou a hora de intervir. O tempo de Deus. Só que eu vou enviar alguém, e esse alguém é você. Na hora que Moisés fala: eu não. Vai, me ajuda, vai. Quem sou eu? Não, quem sou eu? Quem sou eu? Irmãos, vai começar uma objeção atrás da outra. Eu gostaria de trabalhar as objeções, mas não daria tempo. Ele primeiro, ele vai quem sou eu? Parece Gideão falando, né? Eu sou o menor da casa dos meus... A minha casa é a menor de Israel, e eu sou o menor da minha casa. E Deus chamando Gideão de homem valente, né? O Senhor é contigo, homem valente. Juízes capítulo 6. Daqui a pouco ele pergunta, mas qual é o teu nome? Depois ele vai dizer, mas não vão acreditar que tu me enviou. E Deus vai mostrar sinais. Moisés tem um cajado na mão, diz assim: joga o cajado no chão. O cajado vira uma serpente. A serpente vem atrás de Moisés. Pega a serpente pela cauda. Quando ele pega a serpente pela cauda, ela vira cajado de novo. Pega a mão, bota no peito, aí tira a mão, ela está leprosa. Bota de novo, tira a mão, ela está sadia, sem nada. E Deus vai mostrando, se nada disso resolver, pega um pouco d'água, joga ali, vai virar sangue. E Deus atuando em cada uma das áreas do Egito. A serpente, símbolo de Faraó, do poder de Faraó, né? A questão da cura, porque ali era um centro médico de altíssima relevância. E a questão do Nilo, que depois virou sangue, porque era o centro econômico. O Egito vivia do Nilo. É Deus mostrando que Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor que controla todas as coisas. E quando Ele decide intervir, nada resiste a Ele. Só que Ele vai pacientemente trabalhando Moisés. Deus é um Deus de paciência. Deus tem tido paciência com você? Deixa eu ver. Deus tem tido muita paciência com você? Levante a mão assim: muita. Fale. Deixa eu ouvir muita. Se é muita, fale muita. Eu vou ficar a noite toda falando muita. Porque eu sou uma mula. Eu sou muito cabeçadora. Quem é cabeçadora, irmão? Deixa eu ver, vai. Irmãos, tem gente que é tão cabeçadora e quando eu falo isso, ela fala assim: não vou levantar coisa nenhuma. Por que eu vou levantar a mão? Levanto se eu quiser levantar. De tão a pessoa é. O fato é, queridos, que ele vai levantando objeção e Deus vai trabalhando, até que Deus vai desnudar a alma de Moisés. Aí eu preciso caminhar um pouquinho para o capítulo 4. Versículo 10, 4:10, Êxodo 4:10. Veja, queridos, vai. Então, Moisés disse ao Senhor, vai. Eu não sei se você percebeu a ousadia de Moisés. Você percebeu ou não? Ele está objetando. Deus está dizendo, é você que vai. Ele está fazendo o quê? Eu não sei o quê. Aí agora ele fala assim, não, Senhor. Qual é a desculpa da vez? Vai. Mas eu não sei se você percebeu um negócio aqui pesado. Percebeu alguma coisa pesada? Quem percebeu? Deixa eu ver. Alguém percebeu? Não? Percebeu? O que é pesado aqui? Olha só. Eu não sou, vai. Senhor, vai. Eu nunca fui eloquente. Olha aqui, eu não fui, tu apareceu para mim e não mudou nada. Nem antes e nem depois de estar contigo aqui, mudou nada. Veja que ele está. E agora Deus vai se irritar, vai dar um basta. Versículo 11, por favor, vai. Bem alto, igreja. O Senhor respondeu: ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca. E aí, queridos, olhem para mim, Moisés desnuda o coração. Eu gostaria de ter mais tempo, mas Deus é bom. Deus faz assim com a gente, irmãos. Deus vem trabalhando para desnudar o nosso coração, até que fique escancarado o real motivo. Qual é o real motivo que Moisés não queria ir? Qual é o real motivo que Moisés estava resistindo, melhor dizendo? Está aqui, ó, quer ver? Versículo 13. Agora, pessoal, vai. Porém, Moisés respondeu. Você sabe o que está acontecendo aqui? O problema não é quem não sabia falar. Quem conseguiu entender, dá amém aí, vai.
O problema também não era que ele era pesado de língua. O problema não era que ele não sabia o nome de Deus. O problema é que ele não queria ir. Ele estava com medo de ir. Deus vai se irar com ele, 14. Vai, pessoal. Então, aí Deus vai explicar para ele, já mandei Arão vir, vai chegar aqui nessa hora, ele vai ser a tua boca. Por quê? Porque quando Deus envia, ele já planejou e organizou tudo, nos mínimos detalhes. O que Moisés não tinha entendido, olhe para mim, amados, é que nós servimos ao Deus que vê a aflição do seu povo, ouve a nossa oração, conhece o nosso sofrimento, intervém e envia a nós. Moisés era a própria resposta de Deus, queridos. E Deus não ia esperar outro. A ousadia de ser a resposta de Deus. Cabo Frio 2 pode ser a resposta de Deus para esse povo aqui, queridos. Vocês podem ser a resposta de Deus. Olhe para mim, nesse momento, há famílias orando. Nesse momento, há lares despedaçados. Nesse momento, tem pessoas falando, Senhor, me envia uma resposta. E nesse momento, Deus está levantando respostas. Irmãos, nós ficamos 50 dias no sul, em missão. E vou dar uma notícia para vocês, vocês não sabem. Agora em outubro, novembro, estaremos indo, se assim Deus permitir, para Angola. E depois o pastor Renato vai mostrar uns vídeos de Angola para vocês. É de arrebentar o coração. Entre uma visita e outra de um presbítero nosso, já em Angola, essa equipe de missionários da qual nós fazemos parte, queridos, conseguiu construir uma escola para 400 crianças em Angola. Já tem 800 lá. Tal é a carência. E entre uma visita e outra, do presbítero Michael, que foi líder da nossa igreja em Brasília durante muitos anos, ele foi em maio. Quando ele voltou em junho, 10 crianças tinham morrido. Você sabe por quê? Quem acha que sabe por quê? Por inanição. Em um mês, 10 crianças tinham morrido por inanição. Deus está levantando resposta para Angola nessa noite. Deus está. Mas Deus está levantando respostas para a sua família. A sua família tem orado. A sua família tem clamado. Mas a gente fica esperando que Deus levante alguém. Seja você a resposta de Deus para a sua família. Ah, quem sou eu? Repete aí, pessoal, vai. Vamos lá, pessoal, conversa comigo. Não conversa com a pessoa do seu lado. Vamos lá, vai. Tem tanta gente melhor do que eu. Tem tanta gente mais capacitada. E tem mesmo, não tem, pessoal? Tem. Só tem um detalhe. Deus está nos enviando. Você sabe o que Moisés não sabia? Moisés estava com medo, porque ele achava que o poder precisava estar nele e ele não tinha. Moisés não tinha entendido que o poder estava naquele que envia e não no enviado. Se você pegar Josué, capítulo 1, quando Josué está assumindo no lugar de Moisés, Deus vira para Josué e fala: Josué, meu servo Moisés é morto, expõe-te agora, tu e esse povo, para passar a terra que eu dei prometida aos teus pais. E no versículo 6 fala assim: ser forte e corajoso. No 7, ser forte e muito corajoso para guardar tudo o que está na palavra. No 9 diz assim: não te enviei eu, deixa eu ouvir sua voz, vai. Josué 1:9, não te enviei eu, repete, vai. Fale alto, não. Ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O que Josué precisava saber? O poder não está no enviado, o poder está naquele que o envia. Gideão, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Irmãos, se nós nos dispormos hoje, vai ter resposta de Deus saindo para um monte de lugar aqui agora. Quantos nós somos aqui? Não sei, mas algum, um número bom, muitos. Quem mora, sei lá, Rio das Ostras, Barra de São João, deixa eu ver, quem mora em algum lugar que não é Cabo Frio, deixa eu ver, pessoal, vai. Você mora onde, queridão? Aqui na Barra de São João. Se nós obedecermos hoje, está saindo resposta para a Barra de São João.
Rio das Ostras, deixa eu ver, vai. Se nós obedecermos hoje, está saindo o quê? Respostas para Rio das Ostras. Para Unamar. Quem mora em Unamar aqui? Para Unamar. Para Aquários. Aqui é Aquários, não é isso? É, né? Aqui já é Aquários, é, né? Para Aquários. Para Aquários. Para o Rio de Janeiro. Olhe para mim. Deus está levantando respostas. Deus está enviando respostas. Jovens, tenham coragem de ser resposta de Deus. Irmãos, eu vou terminar com muita vontade de continuar manifestando uma indignação. Contra a gente, podem fazer qualquer coisa, você já reparou? Contra nós cristãos. Contra nenhum grupo religioso você pode, porque é acusado de intolerância religiosa. Contra a gente pode fazer qualquer coisa. Na Olimpíada, um escracho, uma vergonha. Eles pegam um quadro de Da Vinci, que é o quadro da ceia, fazem uma paródia com drag queens, um homem pelado, completamente nu, e um transgênero. Amado, só, a pessoa faz o que ela quiser da vida dela, mas eles são obrigados a respeitar a nossa fé. A fé do crente, eles não respeitam. E aí diz que é tolerância. Tolerância é muita intolerância. A pergunta é, onde está o povo de Deus? Amados, Deus está levantando e enviando respostas. Sabe lá naquele colégio que você estuda? Aquele colégio está precisando de resposta de Deus. Sejam respostas de Deus. Sabe aquela faculdade? Está precisando de resposta de Deus. Sabe a vizinhança? Está precisando de resposta de Deus. Volta um pouquinho, amados, eu termino. Versículo 9, queridos. Capítulo 3 de Êxodo. Pois o clamor, vocês podem ler comigo? Vamos lá, vai. Pois vai, agora venha, e eu enviarei a Faraó para que você. Agora venha, Deus dizendo, porque eu vou te enviar e você será a minha resposta. Deus está levantando respostas nessa noite. Tenha coragem de ser resposta de Deus. Feche os seus olhos, querido.